estes lives diários, de segunda a sexta, e de alguma forma fazer com que as pessoas fiquem em casa e acompanhem o que nós temos vindo a fazer. Então daí temos vindo a falar, como viu, com o Tan, de todos aqueles não precisam de ser os grandes atletas, precisam ter boas histórias. E o Fernando tem uma ótima história que eu acho que toda a gente vai gostar de conhecer. Perfeito. Eu costumo fazer uma rápida introdução sobre cada um dos convidados, para as pessoas ficarem a conhecer. E eu tomei aqui algumas notas. Então, o Fernando foi um jogador de futebol profissional nos Estados Unidos da América, uma curta carreira, mas de curto não tem nada, o seu percurso fora dos gramados. O Fernando é um empreendedor que atua no setor da tecnologia, sendo fundador da Flex Interativa, da Zenga Tecnologia, Cervejaria Leuven e Startup Village. É também apresentador do programa de televisão Vida de Empreendedor e do podcast Inovação e Liderança Disruptiva. Participou como investidor na segunda edição do Shark Tank do Brasil e é também autor do livro Metodologia Startup Village, focado em equilíbrio e alta performance para empreendedores. E para terminar, é ainda diretor de uma ONG, Spirit of Football, no Brasil. É isto, não é, Fernando? É isso aí. Falou tudo, João. Ótimo, isso é que é preciso, que eu não quero que tenha faltado nada. Vamos lá. Fernando, diga-me, como é que começou, como é que foi a sua carreira esportiva? Acho que desde pequeno, aqui, acho que é o sonho de toda criança, principalmente aqui no Brasil, de ser jogador de futebol. Eu não fui diferente, corri atrás desse sonho boa parte da minha vida, jogando em clubes no interior do estado de São Paulo, depois joguei para o clube profissional da minha cidade natal, que é o 15 de Piracicaba, e eu estava bem numa época de vestibular, de fazer faculdade. E na época eu tive um convite para ir para o Santos Futebol Clube, eu já estava com os meus 17 anos, meu pai não deixou, ele falou, vai fazer faculdade, vestibular, eu fiquei muito frustrado na época, mas não desisti do sonho, fui fazer faculdade, joguei futebol pelo time. Quando eu me formei, eu tive a chance de voltar de novo para o time profissional, estava fazendo os testes, tudo caminhando bem, mas aí teve a eleição para presidente, trocaram toda a diretoria e acabei não dando continuidade, me formei e um ano depois eu fui para os Estados Unidos, eu fui atrás de novo do futebol. Era o ano em 96, foi quando começou a Major League Soccer, e eu, sem conhecimento nenhum, tanto do inglês quanto de como estava estruturado, achei que era só chegar lá, fazer um teste e algum clube ia me contratar. E americano super organizado, já estava esquematizado há 2 anos essa liga, qual jogador ia jogar em qual time, né, tudo. O marketing muito bem estruturado. Eu fiquei em Los Angeles uma época, cheguei a jogar num time em Connecticut, perto de Nova York, durante uns 4 meses, Connecticut Wolves, e muito frio, era duro de me adaptar, só treinava debaixo de neve, imagina. Mas eu tive a oportunidade quando fui para a Califórnia, joguei no San Fernando Valley Eagles durante 2 anos, e foi uma experiência super bacana, porque o nosso técnico chegou a ser depois auxiliar técnico da seleção americana, ele tinha muito contato, ele trabalhou na Holanda, ele participou de 3 Copas do Mundo, e então a gente fazia amistosos com a seleção americana, El Salvador. Então, apesar de não ter chegado num grande clube, eu vivi boa parte do sonho, e acabou sendo interrompido porque eu sofri uma lesão muito séria nos Estados Unidos. Eu estava com passagem comprada para a Holanda para fazer um tryout lá, e aí meio que, entre aspas, o sonho acabou. Então, essa foi minha carreira, resumidamente, ligada ao futebol, mas acabei não parando, né? Eu sempre, quando achei que não ia continuar jogando com os amigos no final de semana, surgiu o Spirit of Football. E até mandando um abraço aí para o Celton, que está nos acompanhando. O Celton hoje que está na linha de frente aqui no Brasil do Spirit of Football, que foi um projeto super bacana desde 2012. Então, o futebol continua me perseguindo. Boa. Muito bem. Então já percebemos o que é que aconteceu para a sua transição de carreira. Então foi essa lesão. E diga-nos também, então, a partir daí, basicamente tem uma carreira fora dos gramados. Pode-nos descrever, então, a sua carreira fora dos gramados, por favor? Perfeito. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu já programo, mexo com computador desde os 14 anos.
E você imagina de 96 a 99, nos Estados Unidos, foram os 4 anos que eu fiquei, a internet já estava no auge lá, né? E aqui no Brasil, engatinhando. Eu sempre conto essa história, que eu lembro que eu tinha e-mail, correio eletrônico, e não tinha para quem mandar e-mail no Brasil, em 96. Então ali já estava bem acelerado. E enquanto eu jogava futebol, eu fazia estágio numa empresa de internet, eu dava aula de futebol também para crianças, e um dos pais dessas crianças, assim, ó, tem um amigo que tem uma empresa de internet lá em Downtown LA, em Los Angeles. Você não quer fazer um estágio, conhecer? Eu falei, era tudo o que eu queria. Então comecei a fazer esse estágio, já preparando, que eu sabia que a tecnologia de um jeito ia impactar, né? Óbvio que a gente não tinha essa noção do que ia se tornar a internet, mas eu já sentia que aquilo era o que eu queria aprofundar meus conhecimentos. E as oportunidades foram abrindo. Essa empresa que eu trabalhava foi comprada por uma empresa maior, depois foi comprada por uma outra empresa. E a hora que eu vi, eu estava trabalhando com uma empresa chamada iExcel, Internet Excellence, que era a maior empresa de internet dos Estados Unidos na época. Tinha escritórios espalhados pelos Estados Unidos, escritórios na Europa. E aí eu fui saindo de programador, cheguei a ser gerente de projetos. E aí eu descobri um mundo, né? A gente fez o primeiro site de MP3, o tocador de MP3, todos nós que fizemos. Então a gente teve a oportunidade de pegar o primeiro aparelho que tocava, imagina, acho que 98 isso. Então tudo era muito inovador. E eu tinha certeza que era o que eu queria fazer. Tá trabalhando com MP3, com animação gráfica, já surgiram os primeiros sites de e-commerce. E aqui no Brasil estava muito engatinhando, mas aprendi muito lá, não só a língua, mas principalmente como aplicar a tecnologia, e essa questão da inovação ficou impregnado em mim até hoje. E aí foi essa transição, quando eu tive que parar de jogar bola por causa da lesão, aí eu entrei de cabeça na empresa de internet. Ok. E depois, quando é que começa a sua carreira de empreendedor? Faz essa transição dessa empresa para as suas? Eu acho que, bom, todo empreendedor fica em busca de oportunidades, né? E chegou na Excel, a Excel é uma empresa muito grande, e por isso ela só atendia grandes projetos, empresas como Sony, Fox. E os projetos de médio porte, ela meio que descartava. E um belo dia, da pessoa da área de vendas falou, Fernando, a gente está perdendo um monte de projeto aqui, você não quer, com autorização da empresa, a gente continuar tocando, que são projetos interessantes? Topei na hora, e lá surgiu o que é hoje a Flex Interativa. Nós começamos a desenvolver projetos, eu gerenciava, e foi super bacana, porque fiquei 1 ano trabalhando. Quando eu voltei para o Brasil em 99, eu transferi a empresa para cá. Então, continuei prestando durante um tempo serviço para alguns clientes que eu tinha nos Estados Unidos, e comecei a abrir mercado aqui no Brasil. Era um mercado basicamente inexplorado em 99, fim de 99, início dos anos 2000. E era aquele momento de se fazer websites, né? E a gente nadou de braçada, depois começamos a desenvolver portais, aí foi evoluindo ferramentas, intranet, e-commerce. A gente desenvolveu a primeira plataforma de ensino à distância aqui no Brasil em 2000, mas aí é aquela questão de empreendedor, né? Eu cheguei com uma inovação muito cedo e não tinha mercado para isso. Porque a infraestrutura aqui era modem de escada, não sei se vocês acompanharam aí, época de modem, né, de escada, não era internet de banda larga. Então não funcionava, a gente desenvolveu um sistema que tinha suas limitações. Mas foi tudo aprendizado, mas nesses últimos 20 anos aí só trabalhando com internet, com tecnologia, hoje nós somos focados em realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial. Passamos a ser pioneiros aqui no Brasil com projetos atendendo grandes marcas. E foram surgindo oportunidades aí de empreendedor. A cervejaria, como você comentou, eu fundei uma cervejaria com meu irmão em 2010. Era um mercado de cerveja artesanal que estava começando a despontar no Brasil. A gente se baseava de novo no mercado americano, já bem maduro, onde cada cidade é normal ter 2, 3 micro cervejarias. E aqui no Brasil existiam, sei lá, 30 cervejarias na época. Então, a gente vai observando, vai fazendo contato, a gente fala o poder do networking. Você vai conhecendo pessoas, entende mercados, e empreendedor é isso. Você começa do zero e sem saber ao certo onde vai parar. Não é mais. E diga-me, também quando é que começa, eu sei que também uma parte importante do seu percurso é enquanto palestrante, também a questão da Startup Village. Como é que chega a essa parte? Tá. Como eu sempre trabalhei com tecnologia, com inovação, frequentemente era convidado para fazer palestras desde a época do que era internet, depois e-commerce, fui acompanhando, imagine, mais de 20 anos acompanhando toda essa revolução que foi. E a palestra foi uma coisa natural.
E aí, quando começaram as startups, imagina, eu falo que eu fui para o Vale do Silício e não existia a palavra startup ainda. Eu fui em 96, 97, só tinha Apple, Microsoft e não tinha esse movimento ainda. Mas quando estourou esse movimento de startups, eu acabei dando mentoria e também investindo em algumas, e eu comecei a perceber um modelo que, às vezes, o empreendedor ele era muito bom, ele tinha muito conhecimento técnico, mas faltava ele estar mais equilibrado, né, antes dele querer empreender. E aí, eu já tinha acumulado uma certa experiência aí com um monte de coisa que deu certo, mas principalmente com as coisas que deram errado, né, na nossa carreira. Eu costumo comentar que não foi tudo muito bom nos Estados Unidos, 4 anos aí de vários projetos bacanas. Quando voltei para o Brasil também, a internet estava no início aqui, foi muito proveitoso. Mas os meus 3, 4 anos seguintes foi um declínio, que aconteceram várias coisas, né? Desde de separação, minha empresa quebrou, meu pai faleceu nos dias dos pais, eu tive hepatite, então foi indo ladeira abaixo. E aí eu comecei a desenvolver essa metodologia, esses pilares, que eu chamei de metodologia Startup Village, de startup porque era um método inovador, e village de comunidade, de pessoas, porque ninguém sozinho chega a lugar nenhum, né? A gente precisa realmente de apoio, de amigos, de colaboradores. E quando me vi, como se diz aqui no Brasil, no fundo do poço, eu achei que era um momento de tomar uma decisão, de ficar lamentando, reclamando tudo de errado que acontecia, culpando os outros, ou reverter o jogo e lembrei meus momentos bacanas, que eu tinha, durante o momento, tinha dado certo na minha carreira. E aí eu fui criando esses pilares, que envolvem desde a meditação, que é o primeiro pilar, depois um equilíbrio corporal com alimentação, atividade física e um sono tranquilo, passando por desenvolvimento pessoal, chegando à educação financeira, trabalho em equipe, networking, até inovação disruptiva. Então, nos últimos 10 anos, eu vim focando muito nesses pilares e aplicando para mim mesmo. E a hora que eu me deparava com esses alunos, com esses empreendedores, todos às vezes meio perdido, meio em dúvida, com medo, isso e aquilo, eu me enxerguei neles e falei, caramba, eu já passei por isso, então é o momento de eu falar sobre essa metodologia. E aí existiu o Spirit of Football, que eu vou contar um pouco depois aí, Isso. mas Spirit of Football é uma ONG aqui no Brasil, se tornou uma startup de impacto social, onde a gente pega jovens carentes, e o Celton, que eu comentei, está na linha de frente desse projeto. A nossa ideia não era só ensinar futebol, tem que ter um futuro, porque se você não der certo como jogador, o que você vai fazer? Aí eu lembrei lá do meu pai, né? Se eu não tivesse feito faculdade, estudado, se eu me machucasse, e aí? Né? O que eu ia fazer? Então, o nosso objetivo aqui é torná-los empreendedores, eles terem uma profissão, aprenderem inglês, jogar futebol também, e os melhores a gente conseguir bolsa de estudos no exterior. Só que precisa de receita. Só que ao invés de eu ficar falando, ô João, adota um jovem, ou pedindo dinheiro para as empresas, eu peguei meus amigos empreendedores e falei, ó, em vez de vocês contribuírem com dinheiro, contribua com 1 hora do seu conhecimento e vão montar um curso chamado Startup Village. E esses empreendedores que vão fazer o curso, o valor desse ingresso a gente doa para o Spirit of Football. E todo mundo saia ganhando, porque o empreendedor se sentia bem em poder ajudar, dar essa mentoria, em diversas áreas de vendas, de marketing, de inteligência emocional, como um todo. E o empreendedor, a startup aprendia com esses especialistas de mercado, são pessoas super competentes que eu trazia, e faziam questão de pagar o valor desse curso que ia. E uma das disciplinas das aulas que eu dava era sobre a metodologia, era a abertura do curso. Que eu falava para o pessoal, não adianta você querer ser fera em marketing ou em vendas, ou o que for. Se você não estiver bem com você mesmo, não estiver em equilíbrio e não estiver preparado para alta performance. Então, isso daí surgiu o curso, do curso virou o livro. Uou. E em que momento é que começa também a focar-se no investimento de algumas startups? Porque eu sei que teve na segunda edição do Shark Tank, não é? Mas Sim. Deve ter havido um processo para começar a fazer um investimento nas startups. Lá no Shark Tank eu fui muito mais com o intuito de divulgar os nossos serviços da Flex Interativa, porque há uns 4, 5 anos atrás, realidade aumentada não era conhecida como é hoje. Certo. E como era um programa de TV, a gente acabou participando de um concurso da Fiesp, aqui em São Paulo, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e de entre 6 mil projetos que tinham, a gente classificou em segundo lugar, apresentando um projeto de realidade aumentada. E aí a diretoria da Fiesp falou, pô, você devia participar do Shark Tank. E eu confesso que eu nem acompanhava, eu tinha assistido uma vez ou outro programa americano, eu nem sabia que tinha no Brasil a versão, estava, né, sei lá.
E aí me inscrevi e deu tudo certo. Eu fui com o meu sócio, a gente apresentou, e dos 5 investidores, dos 5 Sharks, a gente recebeu propostas de 4. E a gente acabou fechando com o João Apolinário, que hoje é CEO, fundador da Polishop, uma grande rede de varejo aqui no Brasil. Mas aí eu já estava nesse mercado de startups, então eu não fui lá através do investimento. Eu já investi em startups, eu fui lá muito mais para ter um sócio estratégico. Certo. E aí eu comecei a ter contato com as startups que ele investia, outras startups aparecendo, e desses eventos que eu participava, eventos do Google ou de outras empresas, eu falava, caramba, essa startup, esse empreendedor é muito bom. E aí eu resolvi ajudar a investir em ideias bacanas, alguns empreendedores melhores que as suas ideias, mas a gente sabia que conseguiria moldar. Então, daí foi surgindo esse ecossistema. Então, eu entrei numa startup chamada Encontre um Nerd. Toda empresa precisa de um nerd para dar suporte técnico. Então, eles criaram esse algoritmo como se fosse o Uber dos nerds. Eu achei sensacional, eles estavam precisando de ajuda. E da mentoria virou investimento, entre outras aí. Mas o processo de startup é comum, como você está vivenciando esse meio, você está direto conversando com esses empreendedores e quando surgem algumas ideias, alguns serviços, fala, caramba, por que eu não pensei nisso? E você precisa ajudar a desenvolver, né? Porque eu também fui ajudado, então é uma forma de retribuir essa ajuda que eu tive e continuo tendo, né? Eu continuo tendo mentores e também dou mentoria. Essa troca é todo santo dia. Essa era uma pergunta que eu tinha aqui para lhe colocar, relativamente aos mentores. Quem é que foram os seus mentores e de que forma é que o ajudaram? É. Acho que eu tenho vários. Primeiro eu falo que eu tenho um mentor que é muito mais espiritual, que foi ele que me mostrou a questão da meditação, da espiritualidade, que foi a base de tudo. Porque não adiantava eu querer ter um mentor técnico, né? Tudo bem, eu posso tecnicamente. Eu tenho um americano que é o William Newell, que foi meu chefe, depois a gente virou sócio, que ele é o precursor de realidade aumentada nos Estados Unidos, e ele que me ensinou o caminho das pedras com essa tecnologia. O próprio João Apolinário é um negociador nato, né? Então, nas reuniões que ele se aprende muita coisa, ele não é um tubarão à toa. Acho que com todo mundo que a gente vai convivendo, até com os próprios empreendedores, porque eu dou um exemplo clássico. Eu tenho uma empresa de tecnologia onde nós estávamos há 6 meses desenvolvendo um software em Oracle. Caro, não saía aplicação e só gastando dinheiro a solução não estava pronta. E um dia eu fui almoçar com esses 2 empreendedores do Eu Nerd, e eles viram que eu estava meio chateado, e falou, o que está acontecendo? Falei, caramba, 6 meses pagando, desenvolvendo software, não sai, mas que software que é? Descrevi para eles, era basicamente um software quase que de gestão. Aí um deles falou assim, você sabia que na Índia tem um software que com $5 por mês faz tudo isso, já está pronto? Eu falei, como é que é? Ou seja, uma única dica deles, $5 por mês, resolveu minha vida. Então é isso, é essa troca de experiência. Eles achando que vão aprender com você, mas você também está aprendendo o tempo todo, com situações que eles vivenciaram frente a um cliente ou frente a um determinado projeto, que você fala, caramba. Então essa troca é constante. Então eu posso dizer que eu tenho, todo mundo é meu mentor, até meus sócios são meus mentores. Porque quando eu não acho uma explicação, uma saída, eu tenho que pedir para eles ajuda. Eu também vi que uma aquelas soluções que apresenta da realidade aumentada e outras, agora também, nesta fase em que estamos a viver esta pandemia, apresentou agora recentemente uma solução, quero falar um pouco dela, não é que tenha a ver com futebol, mas eu acho que para o momento em que se vive será muito interessante falar dessa solução. E eu depois colocarei o link no vídeo que vou disponibilizar às pessoas para verem. Tá? Perfeito. Até aproveitando, as pessoas perguntam quais são as oportunidades que tem por aí, né? Eu acho que tem inúmeras. A gente tem que estar atento. E eu sempre digo que inovação disruptiva, quer seja realidade aumentada, virtual, inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, tem negócio aí dentro. E aí quando você pergunta para as pessoas se você conhece a inovação, elas falam que sim. Aí eu pergunto, você aplica no seu negócio? Elas falam que não. Minha pergunta é por quê? Então, você consegue, nesse exemplo da Flex Interativa, nós desenvolvemos uma plataforma junto com a IBM, via Watson, que contempla inteligência artificial com realidade aumentada. Então, nós criamos um avatar, nós humanizamos, né, a inteligência artificial, que a maioria das pessoas conhece via chatbot, escrever. E a gente falou, não, vamos humanizar isso daí. A gente criou um avatar, onde você faz perguntas e ela responde sobre um determinado tema. Então, essa solução foi criada como uma solução inovadora para atender uma demanda do varejo. As pessoas queriam saber, pegando esse exemplo da Polishop, que tem 300 lojas dentro de shopping centers, ele queria inovar.
Então, a primeira coisa que a gente fez foi no Dia das Mães, a gente fez uma vitrine que era interativa. Você apontava seu celular para a vitrine e a moça começava a se mexer e te dava dicas de compra para o Dia das Mães. Então, isso foi uma das ideias de atrair público. Mas isso não era suficiente. Que mais? Que mais? E a gente falou, por que o seu produto, a sua marca, não pode conversar com o cliente? Então, imagina você baixar um aplicativo de uma determinada marca, você pode estar na loja, pode estar no supermercado, pode estar dentro da sua casa, e você fazer perguntas sobre esse produto, sobre esse serviço. E a gente começou a expandir essa ideia. Porque imagina, você comprou um equipamento e não sabe utilizar esse equipamento. Você não vai ler o manual, né? Porque ninguém mais tem paciência para ler nada. E agora, se eu fizer uma pergunta para um assistente virtual e ele me responder como é que eu faço uma receita de bolo, como é que eu instalo esse equipamento, como é que eu monto isso daqui, como é que eu... Enfim. E você ter sempre um especialista. E isso a gente viu que funcionaria não só para as redes de varejo, como também para um departamento de RH. Porque as perguntas são sempre as mesmas. Se você é um colaborador de uma empresa, você vai ligar, você quer saber sobre o seu plano de saúde, sobre seu salário, como que eu tiro férias. E você tem um call center dedicado a isso. Então, com a inteligência artificial, você consegue reduzir isso. E o que nós fizemos agora, aproveitando a oportunidade que é o momento de pandemia, todo mundo muito preocupado, a gente falou como é que a gente consegue contribuir para a sociedade com o que a gente tem dentro de casa. Há 2 semanas atrás, a gente criou uma campanha de combate ao coronavírus. Nós pesquisamos os 30 sites de saúde principais, catalogamos cerca de 40, 50 perguntas que são super importantes aí, desde sintomas, grupos de risco, qual que é o hospital mais próximo de casa, e a gente criou isso daí. Colocamos no ar na sexta-feira, e assim, a repercussão já está sendo muito bacana, porque o Hospital das Clínicas, que é o hospital referência em São Paulo, infectologistas de tratamento, já tive qual alguém me ligou. Não, e eles querem usar essa tecnologia para literalmente educar a população, né? Como é que eu tomo consciência para não me contaminar, não ser contaminado por essa doença? E aí a gente foi além. Pô, eles estão pedindo doações para fazer as máscaras e tudo mais. E se a gente, então, colocar um botão de doação dentro do aplicativo? Então, são essas ideias, através da tecnologia, e com custo, a plataforma está pronta. Que a gente consegue ser inovador, mesmo no momento difícil, e obviamente que nosso interesse agora não é ganhar dinheiro, não é nada, mas a gente consegue ajudar, indiretamente a gente acaba divulgando o que a gente faz aqui dentro, né? E aí a gente começa a falar, bom, que mais? Essa é a diferença, João, do empreendedorismo. Você nunca está satisfeito com o que você conquistou ontem. Hoje a gente já fala de trazer patrocínio de empresas, porque para cada interação, para cada pergunta que a pessoa fizer para o Watson ou para o nosso avatar, a gente quer doar R$1 para uma instituição de caridade. Então, ao mesmo tempo que eu quero incentivar as pessoas a baixarem o app e fazerem perguntas, para cada pergunta eles vão estar contribuindo para a compra de cesta básica, o que for. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está passando, de usar a tecnologia para fazer um bem maior aí para a sociedade. Isso mesmo. A nossa conversa aqui desviou-se um bocadinho para a parte aqui da tecnologia, mas eu queria recuperar o tema da Spirit Football. Spirit of Football. Isso. Como é que isso, que impacto é que está a ter no mundo e qual é que é a estratégia, qual é a missão, a estratégia e qual é o impacto que está a ter? Tá. Primeiro explicando o que é Spirit of Football. Spirit of Football é uma ONG que surgiu em 2002 com 2 ingleses malucos. Eles pegaram uma bola de futebol, saíram do Battersea Park em Londres, onde é um campo de futebol onde foi disputada a primeira partida de futebol oficial com as regras da FA. O que eles fizeram? Pegaram essa bola de futebol e foram até o Japão. Isso é assim. E todo dia com a mesma bola, jogando futebol, fazendo, as pessoas iam jogando, iam ensinando, e eles queriam promover o fair play, a igualdade. Se nós somos iguais dentro do campo, somos iguais fora do campo. E foi um projeto bacana, isso em 2002. Em 2006, a viagem se repetiu para a Alemanha. Em 2010, teve um novo integrante, que era o Andrew. Ele fez a viagem em 2010, se vocês se lembram, a Copa do Mundo foi na África do Sul. Isso. O Andrew saiu de Londres e foi até a África do Sul. 5 meses de viagem. E para cada Copa do Mundo era uma bola específica. E aí, a FIFA reconheceu o nosso projeto como a tocha olímpica do futebol, porque sai sempre de Londres e vai até o país sede. E aí eu fui convidado para entrar no projeto em 2012. Aí está aí o Celton colocando One Ball, One World, que é o nosso lema, né? Nosso slogan. E aí em 2012 eu conheci os 2 ingleses e o Andrew, que era da Nova Zelândia, mas morava na Alemanha.
E eu custei para entender o que esses caras faziam. Pô, 3 marmanjos viajando com a bola de futebol em Copa do Mundo. Até eu quero viajar, né? Fazer uma viagem dessa. E aí eu fui entender que o Andrew já tinha um propósito mais educacional. Ele usava as histórias da bola, ele ia para uma escola com crianças de 6 a 8 anos, falava, tá vendo essa bola aqui, ó? Essa bola viajou o mundo, aconteceu essas histórias, a gente passou por tribos africanas, os jogadores assinaram, gente famosa, morador de rua, crianças. Então essa bola é de todo mundo. E as crianças ficavam fascinadas em querer tocar a bola. E tinha um monte de vídeo mostrando essa viagem. Aí eu falei, a gente tem um projeto aí, que é um projeto educacional, de transformação educacional. E aqui no Brasil, social, porque o tanto de favelas que tem. Então, eu passei quase que um ano, João, estruturando esse projeto, porque eram 3, como a gente diz aqui no Brasil, mochileiros, 3 viajantes, e não entendiam nada de negócio. E eu quis aplicar um pouco do empreendedorismo. Eu falei, bom, já que a gente precisa de apoio, a gente tem que tratar isso daqui como uma empresa. Uma empresa vai ter que gerar seus próprios recursos, porque ninguém quer ficar o dia inteiro ajudando, coitadinho dessa ONG, dá dinheiro. Nunca foi intuito. E aí eu falei, bom, a primeira coisa que tem que ser feita é conseguir bons parceiros. E a primeira coisa, na época que vinha, para mim foi o Barcelona. Barcelona ganhando tudo, Fundação Barcelona tinha nome, eu falei, esses caras obviamente têm credibilidade, assim como tinha o nosso projeto. Aqui no Brasil a gente tinha feito já um projeto social em Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo, com 200 mil pessoas morando. A gente montou uma lan house, torneios de futebol, arrecadação de roupas, de alimentos. Mas aí eu falei, eu preciso de apoio. E o Spirit of Football não era conhecido no Brasil, era conhecido na Europa, na Ásia, por onde tinha passado. E aí chegou a viagem de 2014, falei, vamos cruzar a América até chegar ao Brasil. E aí eu tive em contato com o pessoal do Barcelona. E eu contei tudo que a gente fazia. E tem um detalhe, a bola do Spirit of Football foi feita num presídio em Franco da Rocha, perto aqui de São Paulo. Uau. E é um projeto super bacana chamado Pintando a Liberdade, onde cada preso, todo dia que ele trabalha, ele produz a bola, ele recebe um valor simbólico, mas ele vai reduzindo a pena dele. Mas o mais importante é que ele aumenta a autoestima. Quando eu descobri esse projeto, eu falei, essa bola vai ser a bola da viagem de 2014, vai rodar o mundo. Porque a bola não estava à venda, não podia ser Nike, não podia ser Adidas, nada. A bola tem que ser uma bola totalmente neutra. E aí, nós fizemos essa viagem em 2014, conseguimos o apoio do Barcelona. Se vocês procurarem no YouTube Spirit of Football Barcelona, você tem os jogadores, todos assinaram a bola, fizeram um vídeo, eu fiz um roteiro bem rápido, e foi sensacional, porque aí as portas começaram a se abrir. Então essa viagem do Spirit, que é uma viagem que acontece de 4 em 4 anos, é uma viagem, digamos assim, simbólica, onde a gente joga bola todo dia, a gente visita desde clubes famosos, a gente esteve no Barcelona, no Liverpool, tivemos no Sport, tivemos no Lisboa, no Benfica, desculpa, e é super bacana, rodamos nos Estados Unidos, assim, tudo. Qual que é a mensagem? Todos somos iguais. Tivemos 25 mil assinaturas, e quem que assina a bola? Qualquer pessoa, desde um jogador famoso como o Zico, como o Messi, morador de rua, refugiados de guerra. Então a gente passou visitando 25 países, fazendo esse workshop, levando a autoestima das pessoas. Mas o que ficou de concreto daqui? Qual que é o legado? O que a gente faz aqui no Brasil, João? O Celton, que está na linha de frente aí do projeto, a gente criou um projeto chamado Soccer Studies. O que é isso? Aquilo que eu falei no início. Conseguimos o apoio, uma arena de futebol aqui dentro de São Paulo, onde a gente vai dar aula de informática, educação financeira, eles vão aprender inglês, e ao longo de 3, e vão jogar futebol, obviamente, e ao longo de 3 anos, os melhores alunos, nós vamos conseguir bolsa de estudos fora do Brasil. Então esse é o intuito, porque não adianta simplesmente a gente rodar com a bola, ter um dia bacana. A gente tem que ensinar, e só a educação e o empreendedorismo que vai mudar o destino dessas crianças aí. Boa, muito bom. Tem uma missão muito, muito importante e está a ter um grande impacto. Muitos parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Obrigado. Fernando, eu aqui para terminarmos, já estamos aqui a chegar dentro do nosso período aqui dos 30 minutos. Eu só quero fazer aqui recapitular aqui algumas notas que o Fernando deixou. Para mim foram muito importantes, que é a tecnologia e a inovação são decisivas, o empreendedorismo, a tecnologia e a inovação são decisivos nos dias de hoje. Mas também conseguimos ver o impacto que ela tem social, com a resposta agora ao Covid e com esse projeto social. Por isso é muito bom perceber a dinâmica empreendedora de inovação e tecnologia replicada e a ter impacto no social. Eu achei isso,